Todo ano, na segunda quinta-feira do mês de março, é comemorado mundialmente o Dia do Rim. Em 2013, essa celebração será no dia 14, quando a sociedade pretende fazer uma campanha de prevenção contra as doenças renais, que infelizmente estão crescendo em nosso país. Em média, preste atenção, 10 milhões de pessoas têm disfunção renal. É claro que nós, que prezamos pela sua saúde, não podemos deixar você por fora desse assunto. E para você ter essa ajuda de prevenção, você se prevenir, nós convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e responsável pelo serviço de residência médica em nefrologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que é o Dr. Daniel Rinaldi. Obrigado por ter vindo, querido. Eu agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Sinta-se em casa. Obrigado. Já está em casa. Já estou em casa. Obrigado, viu, querido, mais uma vez. Daniel, mais de 70%, isso é um número assustador dos pacientes, só descobrem que possuem alguma disfunção renal quando a coisa já está lá longe, né? Quando os rins já estão gravemente comprometidos. Como é que a gente pode fazer essa prevenção? Que para vocês médicos, a prevenção hoje é a grande medicina. A gente tem que levar em consideração que os rins são dois órgãos extremamente importantes no nosso organismo. Eles controlam o nosso equilíbrio de água, de eletrólitos, a nossa pressão arterial. Eles correspondem ao nosso punho fechado. E nós temos um exame extremamente simples que você faz diagnóstico precoce de doença renal. É a creatinina, por exemplo. Você sabe como é que está a sua creatinina? Você conhece provavelmente o seu colesterol, a sua glicemia, mas a maioria das pessoas não conhecem a creatinina. E a creatinina é um exame precoce que detecta alterações na função dos rins. Então, a gente precisa passar esse conceito para a população da importância de um exame extremamente simples, que é a dosagem de creatinina no sangue, e outro exame extremamente simples também, que é o exame de urina. Através do exame de urina, uma fitinha de urina, você consegue detectar se você está perdendo proteína na urina, que já é um indício de agressão renal. Então, são exames simples, baratos, disponíveis na rede pública e que a maioria das pessoas, infelizmente, desconhecem, né? Hoje já há essa prescrição. Eu acho que todos os médicos hoje, quando pedem aquele antigamente era hemograma completo, sim, agora tem creatinina, sempre passam a creatinina, além dos outros, né, de colesterol livre, não sei o quê. Hoje já tem, de fato, a creatinina, porque eu acho, e o exame de urina também, porque é assustador. Para nós que estudamos biologia, saber que está perdendo proteína já é uma coisa para assustar. E a preocupação nossa é porque a doença renal não se manifesta numa fase precoce. Quando você descobre que já tem doença renal, você já está num estágio muito avançado. Exatamente. E essa é a nossa preocupação, justamente alertar a população. Vamos fazer o diagnóstico precoce, descobrir se você tem algum problema renal, para justamente evitar a progressão dessa doença ao longo dos anos, né? Vale a pena a gente perguntar qual é a incidência maior das doenças renais no Brasil? As principais doenças que acometem o rim no nosso meio são hipertensão arterial e o diabetes. Nós temos no Brasil em torno de uns 30 milhões de hipertensos. Praticamente um terço deles vão evoluir para algum grau de lesão renal. Nós temos em torno de uns 9, 10 milhões de diabéticos, que também em torno de um quarto deles vão evoluir para algum grau de lesão renal. Então, se a gente focar nesses dois grandes grupos de risco, passa a ser extremamente importante, né? É importante também se você tem acima de 50 anos, se você tem histórico familiar de doença renal na família, né? Se você tem outros fatores de risco, né? Obesidade, tabagismo, né? Então, isso tudo acaba contribuindo para que você vai perdendo a função dos seus rins ao longo dos anos, né? Engraçado, eu fiquei sabendo há pouco tempo dessa história do tabagismo em relação às doenças renais e urológicas. Eu não sabia. Não, com certeza. Você fala, um cigarro é pulmão. Não. É uma causa de lesão renal, de perda de função renal, fora as neoplasias também do trato urinário, tudo, né? É assustador. Enfim, vamos falar sobre a dolorosa, quer dizer, pedra no rins, o cálculo renal. Eu já tive a oportunidade de acompanhar amigos e parentes no hospital com dores absurdas, né? Como é que é feito esse tratamento? A cólica renal é uma coisa cada vez mais comum no nosso meio. E um dos fatores mais importantes que tem aumentado é justamente
nossos hábitos de vida, né? Sim. Hábitos de vida inadequados, né? Então a gente passa a ter uma dieta muito rica em sal, passa a ingerir muito pouco líquido, muito pouca água, né? Que é o principal líquido que nós temos que ingerir é a água durante o nosso dia a dia. Ficamos mais obesos. Então são todos fatores que fazem com que essas substâncias que normalmente são excretadas no rim, elas acabam precipitando e formando os cálculos, né? E são quadros extremamente dolorosos. Quem já teve sabe realmente como é difícil. Mas existe lidar uma com essa... predisposição, existe uma carga genética em cima disso? Existe. Porque tem gente que eu conheço. Tem um amigo meu, pessoal íntimo, toma água feito louco, malha, tem hábitos alimentares saudáveis e tem cálculo renal. Com certeza, tem histórico familiar em torno de 50% dos indivíduos, né? E assim, é extremamente importante, se você tem cálculo renal, é você justamente fazer o diagnóstico por que você forma cálculo. Porque aí você consegue evitar essa progressão dessa doença ao longo dos anos, né? E o quadro é extremamente doloroso, né? E as pessoas realmente vão com socorro, com dor terrível. E o que a gente preconiza, água, bastante líquido. E água, assim, durante todo o dia, durante a noite também, de deitar, tomar água, que você é uma forma barata e tranquila de você estar prevenindo a doença. Fora as medidas gerais, né, dietéticas, né? Uma dieta adequada faz bem para todo mundo. Claro, né? Claro. Então isso acaba contribuindo para que você passe a ter menos episódios ao longo da sua vida. Né? Em tempo, infecção urinária. Falam muito, né? Existe uma cura só ao controle da doença? A infecção urinária, a gente sabe que ela é muito mais comum nas mulheres. Justamente pela característica anatômica do trato. Tudo para dentro. Com a gente é mais fácil que é tudo para fora. Com certeza. Então facilita que elas tenham muito mais infecção ao longo de toda a sua vida. E assim, a infecção urinária é uma doença autolimitada, mas tem que ser tratada, certo? Claro. Se ela acaba ocorrendo em situações que você tem alguma outra doença associada, passa a ser uma doença grave. Então tem mulheres que têm infecção urinária ao longo de toda a vida e passam a ter durante a menopausa. Então existe uma série de fatores onde a gente fala preventivos para a infecção urinária, né? Higiene adequada, mudanças de hábitos de vida, água também muito adequada. Então a gente tem como evitar também essas infecções recorrentes, né? Outra coisa que é também assustadora é a nefrite, que é a terceira causa, né, para levar os pacientes à diálise, que é um filme de terror. O que causa essa doença? Existe cura para a nefrite? As nefrites, elas são em grande parte causadas ou por doenças imunológicas, né, doenças sistêmicas, tipo lúpus, né, que acaba cometendo o rim de uma forma muito grave, ou então às vezes são causadas por doenças infecciosas, infecções de pele, de garganta. As doenças evolui para nefrite, isso? Evolui para nefrite. É até interessante que a gente, até recentemente, estamos tendo surtos de nefrites no nosso meio em decorrência disso. Recentemente tivemos um surto de nefrite em Minas por leite contaminado. Então acaba levando a lesão renal e muitas vezes com perda progressiva da função dos rins, necessitando de diálise, inclusive. São quadros muitas vezes não tão benignos assim, né? Agora, em dezembro, durante o Encontro Nacional de Prevenção da Doença Renal Crônica, os profissionais dessa área elaboraram propostas para a criação do Plano de Atendimento Integral ao Paciente com Doença Renal Crônica. Como é que esse plano funciona? É porque assim, nós temos trabalhando no momento com as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que está a hipertensão, o diabetes, e dentro dela cai a doença renal. Então nós estamos trabalhando com o governo para que a gente faça uma prevenção de doença renal no Brasil, um diagnóstico precoce, justamente para evitar que esses indivíduos evoluam para essa fase terminal de doença, com todo atendimento integrado da rede, ou seja, trate bem seu diabetes, trate bem sua hipertensão, e impeça que isso evolua para a perda de função renal. Mas isso tem que ter um trabalho de toda a sociedade médica, da população também, de exigir que o seu médico peça o seu exame adequadamente, colhe a sua creatinina, colhe o seu exame de urina e trate de forma adequada com as medicações que a maioria delas estão disponíveis na rede pública. Isso é importante a gente reforçar. Claro, eu quero até pegar esse gancho. É verdade que pretendem incluir um exame e um teste de creatinina na Pesquisa Nacional de Saúde, essa realizada pelo IBGE? É verdade essa história? É importantíssimo para a gente ter realmente dados precisos de qual que é a real prevalência de doença renal no nosso meio. Nós não sabemos. A gente imagina que tenhamos em torno de 10 milhões de pessoas com algum grau de lesão renal, mas precisamos de dados estatísticos para poder trabalhar em cima disso, com certeza, né?
Bom, querido amigo, eu acho que nós cumprimos a nossa pauta de forma impecável. Normalmente eu estouro tudo e tal. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença, convidar para voltar mais vezes. Esse aqui é o Dr. Daniel. Não sei se quer deixar algum recado? Eu gostaria só de reforçar que teremos o Dia Mundial do Rim, agora dia 14. Nós faremos campanhas em vários UBSs aqui na cidade de São Paulo. E tem um site da nossa sociedade, que Qual é? É Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é www.sbn.org.br. sbn.org.br. Temos informações para todos em termos de prevenção de doença renal, como cuidar bem dos seus rins. E o mote da nossa campanha é pare de agredir seus rins. Bacana. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. Olha, você pode colaborar com o Checkup agendando sua próxima consulta. É só entrar no nosso site, que é tvgazeta.com.br/todo-seu, e sugira o próximo tema. Que, olha, de repente está aqui. O Dr. Daniel está mostrando uma coisa que é de seu interesse. E um diagnóstico correto pode evitar grandes problemas. Tá certo? Vamos lá. Falar com a bonitinha ali, que não tem problemas renais. Eu espero que sim. Eu queria fazer depois um programa